Olá, estamos no ar, senhoras e senhores, com mais uma edição do nosso programa Sintonia, com uma rede muito forte de rádios que reproduzem o nosso programa. E eu tenho a honra sempre de receber convidados especiais que impactam e fazem a diferença aí na sua vida. Quero agradecer aqui ao Paulo Sérgio Pinto, nosso amigo Gadré, que reproduzem nas manhãs de domingo pela Rádio Pampa FM 97.5 para Porto Alegre e região metropolitana, o nosso programa, no coração do estado do Rio Grande do Sul, lá na Rádio Imembuí. Estamos ao vivo lá no sábado, lá para Santa Maria e toda a região central do estado do Rio Grande do Sul. Nas noites de quarta e nas manhãs de sábado, estamos com a Rádio Acústica, FM 97.7, para a nossa querida região da Costa Doce e Zona Sul, para os nossos amigos de Pelotas, Rio Grande, Camaquã, São Lourenço. Olha, nós temos muitos ouvintes por lá que nos acompanham, tanto nas manhãs de sábado como nas noites de quarta-feira. Vai um grande abraço também ao Fábio Renner, proprietário da Rádio Acústica, que com muita honra reproduz o nosso programa. Alô, Palmeira das Missões! Quem morou na terra do Carijo nunca esquece. Nós estamos chegando sempre no sábado à tarde, depois do almoço, ali 1h da tarde, com a Rádio Difusora de Palmeira das Missões, que reproduz nosso programa Sintonia. Lá em Uruguaiana, terra do nosso amigo Frederico Antunes, líder do governo, um grande amigo, lá em Uruguaiana, na terra do carnaval, fora de época, se você é roxinol, cova da onça, deu xuxa na zebra, não importa. Você está nos ouvindo aí pela Rádio Charrua FM de Uruguaiana, sempre aos domingos à noite, quando você está voltando para a sua cidade, no trânsito. Rádio Integração de Restinga Seca, Rádio Caxias FM para a Serra Gaúcha, também está conosco aqui nessa grande rede do programa Sintonia. O futuro do transporte intermunicipal, quais são as tendências, o que o mercado europeu e o mercado internacional estão projetando, quais as estratégias para que esse setor converse com o meio ambiente e, ao mesmo tempo, se torne cada vez mais atrativo para o seu passageiro. Qual o perfil deste passageiro? O perfil do motorista, como estão a situação das rodoviárias e os perigos dos aplicativos não oficiais que inclusive colocam muita gente em perigo. A gente vai falar sobre um caso que aconteceu no Rio Grande do Sul e que faz com que a gente coloque uma reflexão no nosso cenário. Precisamos de leis mais duras para alguns aplicativos que não têm segurança nenhuma. A gente vai falar sobre isso, sobre transporte intermunicipal, sobre presente e futuro, com dois convidados que estão no estúdio. Hoje o programa não é em Brasília, viu? Hoje o programa é aqui em Porto Alegre, direto da PUC, no estúdio ProHub, aqui da Faculdade de Comunicação da PUC, no prédio 7, onde estamos. E nós estamos recebendo o Jefferson Lara, diretor de Relações Institucionais da RTI, Associação Rio Grandense de Transporte Intermunicipal, e também o Gustavo Toniolo, que é o vice-presidente da RTI. Vou começar dando bom dia, boa tarde, boa noite para o Gustavo, que é a primeira vez que vem aqui. Gustavo, muito obrigado, e a gente está muito feliz com a tua presença, com milhares e milhares de ouvintes que nos acompanham pelas rádios e também, claro, pelo YouTube, onde estamos nestas 3 câmeras aqui da PUC, em imagens, em cortes, nas redes sociais, nesse novo formato de comunicação, onde um programa de rádio vira um podcast, vira um programa de TV. Gustavo Toniolo, nosso vice-presidente da RTI, bom dia, boa tarde, boa noite, porque cada emissora coloca dentro da sua grade. Seja bem-vindo, Gustavo Toniolo, ao nosso programa Sintonia. Boa noite, Voltaire, boa noite ao Jefferson, boa noite então aos nossos ouvintes e aos nossos que vão nos assistir depois no YouTube, nas plataformas. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, muito agradecido pelo convite. Falar sobre transporte coletivo, que é um ramo que a gente trabalha, que é um ramo que é uma atividade que está sofrida nos últimos anos, pandemia, enchente, sofremos muito e somos resilientes, né? Passamos por essas dificuldades e esperamos superá-las.
A gente que estava pouco com a enchente, né? Também que prejudicou a interrupção das estradas, deixou muitos ônibus também na garagem porque não podiam circular, né? Não, Voltaire, especialmente a minha empresa é na Serra, né? Ela é em Bento Gonçalves. E então, passado já 1 ano e 6 meses da enchente, né? Ainda temos estradas para ser recuperadas, pontes que não foram ainda recuperadas. Então, tem roteiros, linhas de ônibus, né, como são conhecidas, que ainda não estão sendo feitas porque as estradas ainda não conseguiram ser recuperadas. Tamanho foi o estrago, né? Não é culpar A, B ou C. Impressionante, né? É impressionante. Quem conhece a Serra, quem foi para lá e viu o que aconteceu lá, é difícil de tu imaginar que ia ser tão rápido a recuperação. Então, somos resilientes. Estamos no caminho certo. No caminho certo, Vamos falar sobre reconstrução. Gustavo Toniolo pode trazer essa visão da Serra Gaúcha, uma área importante, uma zona importante, turística do nosso estado, que representa tanto o desenvolvimento e a geração de empregos. Diretor de Relações Institucionais da RTI, nosso Jefferson Lara, esteve com o Gustavo recentemente em Buenos Aires, na Argentina, mas ele seguiu de Buenos Aires, na Argentina, até a Europa, mais especificamente na bonita Bruxelas, na Bélgica, onde um grande fórum debateu o futuro do transporte intermunicipal, do transporte coletivo, da questão também dos ônibus, né, Jefferson Lara? E eu quero que você revele para os nossos ouvintes aqui da Rádio Pampa de Porto Alegre, da Rádio Membuí, da Rádio Acústica, da Rádio Difusora, da Rádio Charrua, da Rádio Integração e da Rádio Caxias, justamente esta questão, Jefferson. O presente e o futuro do transporte. Quais foram suas principais impressões desse grande evento em Bruxelas, na Bélgica? Bom dia, boa tarde e boa noite. Jefferson Lara, nosso diretor institucional da RTI. Bom dia, Voltaire. Bom dia, Gustavo. Uma satisfação mais uma vez, Voltaire, retornar aqui ao Sintonia Pública, né? Exatamente. E meu abraço às emissoras que fazem parte aqui da programação, em especial a uma rádio, né? Pois é. Vai saber que a Rádio Difusora de Palmeira das Missões, né? Tem um carinho muito, muito grande por aquela cidade, né? Que eu morei lá praticamente a minha adolescência, mas também aqui a Rádio Pampa, que a gente escuta durante a semana aqui, né? Mas também tem a Rádio de Caxias aqui, a rádio aqui, né? Pega da Serra. Pega da Serra também. Eu estou ouvindo aqui uma rádio Charrua de Uruguaiana, né? O Alegrete, né? A gente ouvia alguma coisa das rádios. Claro, né? Com certeza. Temos que chegar ao Alegrete também, né? Minha terra natal, outra com terra certeza. Pesada no meu currículo aqui, na minha vida aqui, né? Mas, Voltaire, mais uma vez com nossos ouvintes, é importante que tu traz a feira, a Buzzword, né? Nós tivemos também numa missão do governo do estado, no final do mês de setembro, numa feira de turismo na cidade de Buenos Aires, né? A Feira Internacional de Turismo. Foi muito importante, lá estavam várias cidades, representantes aqui do estado, estava inclusive a capital de Porto Alegre, estava a região de Bento. Sim, Gustavo. A Serra Gaúcha estava lá com várias cidades também, né? Porque nós somos um corredor para os hermanos chegarem nas praias. Mas nós estamos tentando apresentar isso aí, eu acho que o governo foi muito feliz nas colocações lá, inclusive o governador esteve presente, mais as autoridades, secretário de turismo, líder do governo, também estava presente na feira, que tenta trazer também os atrativos do Rio Grande do Sul, não somente Gramado e Canela, evidente, a Serra Gaúcha, né? Mas eles trouxeram questões peculiares, por exemplo, que a cidade de Pantano Grande se prepara praticamente o ano inteiro para receber os visitantes que passam para as praias. Alguns visitantes ficam nas praias, né? É verdade. Nas praias de Torres, né? E depois vão para Santa Catarina ou até mesmo para outros estados. Mas é importante essa situação nessa feira que teve em Buenos Aires, que é a FIT, Feira Internacional de Turismo. Depois da FIT, realmente nós fomos a Bruxelas, né, na Bélgica, quando acontece de 2 em 2 anos a Buzzword 2025, né? A nossa última missão foi em 2023. É de 2 em 2 anos, é verdade. 2 em 2 anos. E então já estamos nos preparando para 2027.
Mas a de 2025 ela trouxe curiosidades específicas para o transporte de passageiros por ônibus. Especialmente para o transporte urbano e metropolitano, semi-urbano, que nós chamamos também, né? Uma quilometragem de capacidade de rodagem de 200 a 300 quilômetros, 350 quilômetros, né? Porque são veículos totalmente elétricos, né? E nós temos uma situação peculiar aqui no Estado, no qual eu, que sou diretor institucional de uma entidade empresarial do sistema rodoviário de longo curso, né? Que nós chamamos os ônibus para os nossos ouvintes que já têm esse entendimento, são os que usam as estações rodoviárias. Tanto do Porto Alegre para o interior, interior Porto Alegre e interior. Então, o motorista que vai, o passageiro, cliente nosso que vai até TAPS, lá na Camaquã, né, ali na região da Costa Doce, vai com os ônibus pertencentes, afiliados às nossas entidades. Então, são esses ônibus que nós tentamos procurar trazer as tecnologias, das mais variadas. E estão chegando, evidentemente, que sempre começa pela Europa, pela Ásia, muito forte lá, as empresas chinesas, um domínio muito grande, né? Do Rio Grande do Sul, nós tivemos representante de uma empresa, Sim. que é importante, que é uma empresa uma das maiores encarroçadoras do mundo, que é a nossa Marco Polo aqui de Caxias do Sul. Eu acho que é importante uma potência, né? Frisarmos, né? Até porque a Marco Polo hoje está presente praticamente nos 5 continentes, né? E agora foi assinada uma grande parceria para a Europa com a Volvo e Marco Polo. A Marco Polo vai começar a encarroçar os chassis, né? O ônibus é montado em cima de um chassi, né? É diferente de quando a gente vai numa concessionária e comprar um carro particular. Nós, empresários, o Gustavo aqui, que tem as empresas de ônibus da Serra ali, a Bento, a Azul e a Uzelame, eles vão comprar um chassi e em cima do chassi é montado uma carroceria, né? Então, tem 2 composições. Ou é Mercedes, ou é Volvo, ou é Scania Volks também, né? Então, tu tem essa... E aí, os nossos ouvintes, até para entenderem muitas vezes. Sim. E aí, em cima dessa plataforma de chassi é colocado, então, é montado o ônibus propriamente dito, que no caso é um exemplo aqui do Rio Grande do Sul. Nós temos 2 grandes encarroçadoras, a grande, que é a Marco Polo, e a outra grande que também para o Brasil, que é a Comil, né? Na cidade de Erechim. A Marco Polo estava com 2 ônibus também no modelo de híbridos, com um sistema de carregamento, como a gente diz, né? O carregamento por sistema elétrico, né? Mas a grande novidade que a feira traz é uma discussão a respeito dessa disruptura entre a carbonização e o modelo elétrico, né? Ambos têm investimentos, evidentemente, que para um ônibus elétrico há um investimento em questões de rede, a companhia elétrica, né? Toda uma situação que tu tem que ter disponível para fazer um carregamento, né? As empresas que já estão aqui em Porto Alegre. Vamos pegar o exemplo de Porto Alegre, né? Que nós estamos aqui no estúdio daqui na Famecos. Isso. Famecos PUC, né? Aliás, um excelente estúdio aqui, prédio, né? 7. Prédio 7. Tive a honra de me formar aqui Olha só. em jornalismo e relações públicas. Olha só. Então, voltamos para a PUC, aqui na Famecos. Tem muito bonito. Eu acho bacana aqui essa questão. A gente está falando aqui os alunos do direito indo para o prédio 11, né? As alunas indo aqui para Odonto, né? Isso é bacana, porque são os futuros profissionais que vão tocar suas vidas no Rio Grande do Sul, né? Essa vida de campus é fascinante. Isso é legal, isso é bacana. Né? Mas então, vamos falar um pouquinho de Porto Alegre. Porto Alegre, quando nós falamos em 2023, da Buzzword de 2023, eu salientava que Porto Alegre, no meu entendimento, dentro de poucos meses, teríamos ônibus elétricos. E realmente, início de 2024, Porto Alegre conta ainda com 12 unidades de ônibus elétricos. São 12 unidades hoje de ônibus elétricos em Porto Alegre. Que transitam em Porto Alegre. De qual empresa? São empresas variadas. São variadas. Consórcios. Entendi. Consórcios, né? Cada consórcio, eu acho que fizeram uma parceria. Uma parceria e então tem 12. Inclusive, agora foi apresentado um biarticulado. Exatamente. Elétrico. Que bacana. Que é a proposta do prefeito, aqui de Porto Alegre, para a aquisição do prefeito, através do prefeito Melo. Estaria encaminhando para o poder
legislativo municipal, para a Câmara de Vereadores, um projeto para a compra de 100 ônibus. Olha aí. Sendo que desses 100, entre 60% a 70% seriam articulados. Né? Que é um ônibus que transporta mais passageiros, com toda uma tecnologia nova, com carregamento dos celulares, com baixíssimo ruído, poluição praticamente zero. Né? Só que todo esse complexo também é necessário que as garagens, que a própria cidade esteja preparada para receber esse carregamento. Então, o futuro que é as baterias. Então, a gente começa a entrar nesse mundo fascinante, né? Porque é diferente do motor a diesel de carbonização que nós já temos há séculos. Esse começou os primeiros a rodar na Europa, nos Estados Unidos, e depois nós começamos a importar. Só que a tecnologia nova, que é a tecnologia do elétrico, né? Que tem a origem muito grande na Ásia, principalmente na China, é um processo que nós estamos começando a conhecer, e aí, a partir daí, se tem toda uma tecnologia. Desde as baterias, por exemplo, está surgindo ônibus em que na própria vidro do carro, ele pode se tornar uma fotovoltaica para carregamento de energia solar. Ótima tecnologia. Então, tu vai começando a agregar novas tecnologias. Então isso aí é um processo de crescimento. Essa questão do meio ambiente, Jefferson, ela está muito forte na Europa, na questão dessa feira em Bruxelas? A Alemanha traz muito esse peso, né, da ecologia, sustentabilidade, a descarbonização, né? Nós estivemos na Alemanha com uma missão da Confederação Nacional do Transporte, da nossa CNT, a nossa entidade maior, e lá tivemos várias palestras e foi abordado muito essa questão de prazos, inclusive, que foram dados pelos governos, principalmente pelo governo federal, para que prefeituras apresentassem projetos também ligados, vamos dizer assim, à economia. Isso tudo que a gente observa, né, é uma tendência mundial. Esse é um ano que o Brasil vai debater muito em função... Eu vou estar lá, né, já... Inclusive, né, muita gente acha que é difícil. Eu consegui ter numa boa o hotel em Belém para a COP30, né? Vou estar representando o Ministério da Saúde, lá, o ministro Padilha, na comitiva. E a gente vai debater muito, né? E o transporte intermunicipal, ele tem um papel fundamental nessa sustentabilidade, né? Nós estaremos lá na COP30 com a CNT, a Confederação Nacional de Transportes, com um stand todo ele voltado para essa parte também da sustentabilidade do ônibus, né? Que legal. E aí tu faz a linkagem com a feira, que a feira também apresentou novos trabalhos desenvolvidos para as cidades, porque se tu fazer um levantamento do índice de poluição entre uma cidade como Porto Alegre, como São Paulo, como Rio de Janeiro, né? Grandes centros, e tu pegar um ônibus se deslocando numa estrada, ou até mesmo no interior, cidades que nós temos que não tem essa complexidade de uma metrópole, tu vai ver que o índice de poluição de uma cidade como uma metrópole é muito maior que o interior. Com certeza. Então, na hora em que essas grandes... Vamos pegar Tóquio, né, que a gente teve numa outra missão no Japão, aqui do governo do estado, ano passado. Vamos pegar Pequim, que tem um problema seríssimo de poluição. Lá já é notório, não somente os carros particulares, que inclusive parece que já tem com data para mudança, mas o transporte coletivo. Sim. Entendeu? Então, é um pensamento que todos têm. Por outro lado, nós temos que ver a questão dos custos. Sim. Né? Porque um ônibus elétrico, o Gustavo sabe muito bem, ele administra transporte urbano em Bento, transporte urbano em na Serra Gaúcha, né? Lajeado, né? Ele sabe quanto é que custa um ônibus hoje em dia a diesel e sabe quanto é que custa um ônibus elétrico. É muito mais caro, Gustavo? 3 vezes mais. 3 vezes mais caro um ônibus considerado sustentável do que a frota normal, digamos assim. Hoje é 3 vezes mais caro. Tem que ter incentivo, né? Tem incentivo. Se repassar tudo isso, esse investimento para a tarifa, tu vai acabar afugentando, né? O tiro vai sair pela culatra, porque tu vai botar um ônibus sustentável, porém ele vai se tornar tão caro que as pessoas vão usar o carro. Sim.
Então não vai resolver muito. Tem que ter um incentivo dos municípios, do Estado, do próprio governo federal, né? Agora, Gustavo Toniolo, nosso vice-presidente da RTI, se tivesse sentado aqui do meu lado o presidente Lula, do meu lado esquerdo, vou colocar ele na esquerda aqui, tá, Jefferson? Colocar aqui no centro o nosso governador Eduardo Leite, são dois gestores que estão nos liderando nesse momento, e o presidente Lula e o governador Eduardo Leite estão na mesa aqui com o Jefferson Lara, que provavelmente teria sido o organizador dessa reunião. Sem dúvida. E perguntassem, né, tanto o presidente como o governador, Gustavo Toniolo, o que nós como governo federal ou nós como governo do estado podemos fazer para continuar sendo atrativo e para ser ainda mais atrativo o setor de transporte intermunicipal? O que o governo federal e estadual deveriam fazer na visão de vocês? Então, Voltaire, eu acho que depois da pandemia, né, eu volto a falar da pandemia porque a pandemia foi um divisor de águas, né? Até a pandemia o transporte se sustentava, principalmente o transporte urbano. Sim. Ele era autossustentável, a tarifa cobriu o custo. Tinha superávit. Quando veio a pandemia, e eu sempre digo, né, a pandemia tinha 2 lugares que tu não podia estar. Era num hospital e dentro de um ônibus. Né? Não esteja nesse lugar porque tu tá fadado a se dar mal. Sim. E isso, quando a pandemia foi terminando, a gente viu que todas as empresas esperavam que o passageiro fosse retornar. Mas, na verdade, ele não retornou. Não totalmente. E o que aconteceu? As pessoas acharam outro jeito de se locomover, as pessoas começaram a trabalhar de casa, né? E aí o transporte começou a se tornar caro demais para aqueles que precisam. Então, eu digo assim, hoje, se tivesse essa oportunidade de estar o presidente Lula, o nosso governador Eduardo, o que eu pediria é, vamos fazer um SUS do transporte coletivo, principalmente do transporte coletivo urbano. Opa, boa ideia, hein? O que seria um SUS do transporte coletivo? SUS do transporte coletivo intermunicipal. Intermunicipal e urbano. Vamos lá, vamos subsidiar. O que a gente tem que pensar? Se eu quero o particular, eu tenho que pagar um pouco a mais para ter o coletivo. Entendeu? Então, são várias ações que podem ser feitas nesse sentido, né? O imposto no combustível lá, 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos da CID, que poderia ser passado para o transporte coletivo, nos municípios, os estacionamentos rotativos, alguma parte ser destinada ao transporte coletivo, tudo para baratear a tarifa. Né? Muitas vezes as pessoas confundem que a empresa, né, que as empresas que recebem, na verdade não é a empresa que recebe. Quem recebe, quando tu tem uma tarifa baixa, é o passageiro, é o comércio, é a indústria, movimenta a cidade, entendeu? Então eu acho que o que eu poderia pedir é assim, vamos fazer um plano para tornar o transporte coletivo atraente novamente, como ele era numa época. E eu acho que tudo começa pelo preço. Né? Hoje a gente tem um problema de custo. Para quem paga é muito e para quem recebe é pouco. Entendi. Entendeu? Então essa conta não fecha mais. E eu acho que só com o investimento agora do poder público para conseguir manter essa equação equilibrada. Né? Para nós voltarmos a ter essa atratividade que talvez ele se sustente novamente, ele seja autossustentável. Hoje ele não é sustentável. E que tipo de parceria, que tipo de investimento ou projeto de lei o governo federal e o governo do estado deveriam fazer, na opinião de vocês, para tornar novamente sustentável, para devolver esse lucro, esse superávit, tanto para quem é para o investidor, para o empresário, como para quem utiliza o transporte? Eu acho, né, Jefferson, que são 3 situações bem diferentes, né? O transporte interestadual, o intermunicipal e o transporte urbano. Acho que cada um tem uma, né, especificidade. É isso aí. Eles não são iguais. Não dá para fazer a mesma receita do bolo. Porque o transporte urbano ele tem um transporte de massa, né? O transporte urbano é voltado para um transporte de massa, né? Pendular, geralmente de manhã cedo, até 8 da manhã, 9 da manhã, ele se dirige de um centro para uma outra localidade. Tem uma queda de movimento ali por volta de 9h30, 10 horas, volta a ter um incremento um pouco maior por volta de meio-dia, até 2 da tarde, depois ele tem uma queda novamente e aí volta com mais massivo
a partir de 17 horas. Né? Mas eu acredito que uma das questões principais para o transporte que comunga com os 3 níveis, urbano, o intermunicipal e interestadual, é o juro. Hoje, com o juro que nós temos aí, Walter e ouvintes, e os empresários que estão nos ouvindo, mas mesmo a dona de casa. Claro, Dona Maria, o seu João. Que está lá, que certeza. tem que ir no mercado, e muitas Sim. vezes o transporte que utiliza para chegar os produtos que ela adquire vem num caminhão, né? E muitas vezes esse caminhão é financiado, e muitas vezes. Né? Não se compra veículo à vista, né? É uma soma muito grande. Então, é um juro que poderia ser, então, ter um trato específico para o transporte coletivo. Porque o transporte coletivo, ele leva o estudante, ele leva a enfermeira, ele leva os operários, não é verdade? Ele leva uma gama de pessoas que recebem o vale transporte. É beneficiado com o sistema do vale transporte, que, por sua vez, quem paga é o empresário. Comércio, e muitas vezes né? o comércio, bastante. O comércio, a indústria, né? Então, quem é que compra? Os empresários. E aí vai começar a pesar no bolso do empresário aquele valor. Então, muitas vezes, daqui a pouco, ele vai ter que tomar medidas drásticas para diminuir a quantidade de funcionários, porque aquele item está muito grande. A fórmula, então, Jefferson Lara e Gustavo Toniolo, seria esse programa do Vale Transporte, esse incremento ser concedido direto pelo governo, sem passar pelas empresas? Não, qual seria a fórmula? Não, eu acho que permanece a situação. Permanece a situação. Os empresários comprando Vale Transporte, com o mesmo modelo que Mas o que o governo deveria fazer? Criar uma linha de crédito para o empresário voltar, trocar a frota, eu acho que incentivar uma linha de crédito pelo BNDES, não tem a menor BRDE? dúvida. Não tem a menor dúvida. Que tu imagina o seguinte, Voltaire. Vamos pensar o seguinte, uma cozinheira que vem a Porto Alegre, que vem de uma cidade da grande Porto Alegre. Ela vem, dependendo da hora que ela pegar o ônibus, como é um transporte de massa, existe a possibilidade de ela não vir sentada. Ela vem de pé. Sim, é verdade. E aí ela passa o dia inteiro de pé. Trabalhando. Comida, cozinhando Isso. ali, preparando os pratos ali, Claro. então num restaurante, né? Aí ela tem uma hora de descanso, que Sim. ela vai almoçar por volta de 13 horas, acredito eu, 14. Depois ela volta para a cozinha, lava, faz a manutenção da cozinha, prepara, deixa tudo pronto para outro dia. Aí ela volta para casa às 17 horas. E ela volta de pé. Entendeu? Tu imagina, então, isso aí são milhares de pessoas. Sim, brasileiros. Então, se nós tivéssemos um incremento de um conforto melhor, para que nós pudéssemos também colocar, porque nós também entendemos que os nossos colaboradores, tanto das nossas empresas, em casa, né, tem que ter também um conforto no transporte coletivo. Claro. Principalmente no transporte coletivo urbano. Né? Hoje em dia, o veículo dotado de ar-condicionado, segundo o prefeito Melo, acredito que, não sei se já não fez essa promessa, até o ano que vem, parece-me que Porto Alegre terá todos os ônibus com ar-condicionado. Muito sei importante. Como é que está. Né? Porque uma cidade, às vezes, tu está com frio, uma Porto Alegre, esse verão, esse inverno de 2025 foi pesado. Foi. E o verão tem sido pesado na capital gaúcha, né? Sim. Diferente do nosso clima lá em Brasília, que de manhã é fresquinho, de tarde esquenta, mas de noite fica fresquinho de novo. Aqui o inverno tem sido pesado e o verão também tem sido pesado. Né? Então, se nós tivermos esse conforto térmico, isso aí não é mais... não, ônibus e com ar-condicionado. Não, isso é mais... Hoje em dia já está agregado nas nossas casas, na medida possível, nas empresas, nos escritórios. Então, conforto térmico, a segurança de uma tarifa justa também, porque também quem compra a tarifa, quem paga, também tem que ter essa segurança, né? Sim. E a grande novidade que nós temos em algumas cidades é a tarifa zero. Sim. Né? Inclusive, mandar um abraço pro prefeito Diego Picucha, lá em Parobé, ele implementou, né? Eu lembro quando eu estava na FAMURS ainda, Jefferson Gustavo, a gente deu um prêmio Boas Práticas, que estava começando e deu certo lá. Que é uma ideia que tem em alguns municípios e que agora o presidente Lula começa a ventilar como um projeto nacional, né? Eu só quero, antes da gente detalhar essa pauta, Gustavo Toniolo, nosso vice-presidente da RTI, e Jefferson Lara, nosso diretor institucional da RTI, que vocês deem um abraço para os ouvintes da Rádio Pampa, principalmente para o nosso Paulo Sérgio Pinto e o Gadré, porque nos domingos a gente, bem cedinho da manhã, ali 7 da manhã, a gente está ao vivo com os nossos ouvintes. Mandar um abraço porque no domingo a gente faz 30 minutos, no sábado à noite é 1 hora, mas domingo é 30 minutos. Então só manda um abraço que ali a gente termina e continua depois nas demais rádios, inclusive na Pampa, em outro horário, só para a gente encerrar ali. Bom,
Paulo, então, que é um grande amigo nosso aí, inclusive a gente esteve muito na Expo Inter agora, né? E temos um almoço marcado com ele, viu, Jefferson Gustavo? Marquei hoje com ele, nós três, se não me engano, agora no dia 19 ou 20. Depois eu bato a agenda com vocês. Então vai ser um grande dia para nós conversarmos bastante. Mas um abraço grande para o Paulo Sérgio Pinto, para o Gradê também, né? E eles têm que estar ouvindo nós também. Não, ouvem. No domingo, às 7 da manhã. O Gadri acorda às 6 da manhã, 5 da manhã e já me manda mensagem. Olha aí, então, os gaúchos. Esse é do meu time. Ouvindo. Também do meu time. É, nosso time, Eu me levanto cedíssimo também, né? E o Guto também se levanta por essa hora, 4h45, tem que estar aí para a empresa. Ele vai abrir a empresa lá e o pai dele, Limbedo Gonçalves. De pai para filho. Mas um abraço para os nossos grandes amigos aí, tanto o Gadri como o Paulo Sérgio da Pinto Rádio aí, Pampa. da Rádio Pampa 97.5, e os nossos ouvintes que estarão nos ouvindo na manhã desse domingo. A gente, nas noites de sábado, o nosso programa lá é de 1 hora. Dá um abraço aí para quem nos acompanha em meia hora no domingo aí, Gustavo. Então tá, abraço para os nossos amigos aí, vamos nos acompanhar então, vamos ver a gente aí no domingo de manhã. Acordar cedinho domingo. O Jefferson não tem um ritual, sabe, Gustavo? Eu vou linkar aqui para os ouvintes, porque eu já falei pro Gadré, nosso proprietário lá da Pampa, falei pro Paulo Sérgio Pinto, ele primeiro ceva um mate, certo. Aí vai ali, tá ouvindo, aí depois ele separa a carne, a picanha, a maminha, a costela, e pendura perto da churrasqueira dele ali na localidade de Canoas, grande Porto Alegre. E ele vai temperando, tomando um mate, aí toma um pouquinho de cachaça gaúcha, até para incentivar o cultivo da cachaça, para dando uma esquentada, e vai ouvindo o programa, comentando com os amigos no WhatsApp ali, viu? E depois... Um churrasquinho, né? Depois com o churrasquinho entra um vinho, não? Sim, com certeza. Um vinho depois da entra Serra, o vinho da Serra Gaúcha. Da Serra Gaúcha. Claro, com certeza. Ouvintes da Rádio Pampa, muito obrigado aí pela audiência da manhã de domingo. A gente continua nas demais emissoras. Eu, Voltaire Santos, agradeço a audiência dos ouvintes da Rádio Pampa. Tchau! Tá aí, voltamos aqui com Jefferson Lara, nosso diretor institucional da RTI, e também o nosso vice-presidente da RTI, Gustavo Toniolo, Guto Toniolo, da Serra Gaúcha. Hoje o programa não é aqui em Brasília, hoje o programa sendo feito em Porto Alegre. É uma forma que a gente encontra de estar mais perto também dos nossos amigos, né, dos nossos grandes parceiros, que é o caso do Jefferson, que está sempre em Brasília, mas também está aqui no Rio Grande do Sul, um grande articulador da Assembleia Legislativa, cuida, né, dos interesses, né, do transporte coletivo, conversa muito com os parlamentares, com os deputados, para construir projetos de lei que beneficiem a população gaúcha, mas também com os cuidados do próprio setor, porque os empresários precisam estar fortes para poder continuar gerando emprego, continuar investindo, tem que ter esse equilíbrio. Bom, quero agora fazer um pequeno pinga-fogo com vocês, começando pelo Jefferson Lara e também indo com o Gustavo Toniolo, para entender de que forma o setor, de que forma a CNT, a Confederação Nacional do Transporte, está entendendo essas regras. Primeiro, projeto do presidente Lula, do governo federal, em fazer essa tarifa zero nos municípios. A gente tem alguns municípios, é o caso de Parobé, no Rio Grande do Sul, Canoas também, né? Mas disso ser disseminado pelo Brasil, né? A gente tem exemplos pontuais, né? Mas disso ser trabalhado como uma política nacional. Jefferson Lara, como o setor, como você acha que os empresários da RTI estão avaliando esse projeto do governo federal, na sua opinião? Olha, Voltaire e ouvintes, eu acho que é um grande passo para que nós, vamos dizer assim, usar uma expressão que a gente usava muito na época da faculdade, né? Socializar, né? Exato. Socializar o transporte, né? Hoje em dia... os principais municípios, São Paulo principalmente, né, a principal capital do Brasil, o PIB, o estado do PIB, né, já tem um subsídio para o transporte urbano da cidade. Gustavo, que administra 3 cidades que também têm o transporte urbano, sabe muito bem como é que é. Em função do aumento especificamente para, vamos dizer assim, a infração setorial do ônibus, né, se não tiver um subsídio, ele é repassado uma tarifa integral. Né? É a mesma coisa, eu sempre digo assim, a mesma coisa que nós formos fazer um bolo. Né? Vamos pegar um exemplo de um bolo. Se porventura os ingredientes ali, vamos lá, derem lá R$50, né, para fazer um bolo, e desse bolo forem fatiar e nós conseguimos fazer 20 fatias,
vai ter um valor que vai ser arrecadado. Mas se porventura, quando começar o valor tanto do bolo, dos ingredientes passarem para 70 e as gratuidades aumentarem, eu não vou ter as 20 fatias, eu vou ter menos de 20 fatias para poder comercializar aquele bolo. E cada fatia que antes podia me custar, vamos lá, R$ 2,50, R$ 3, eu vou ter que passar para R$ 5. Então, ele começa a se dissociar do poder aquisitivo das pessoas também. E olha que nós estamos num período em que a inflação está contida. O desemprego está com níveis de 5%, 6%. Eu acho que isso, né? Você vai ver, nós estamos com algumas dificuldades, né? Então, inclusive, para encontrar alguns profissionais, né? Porque está tendo muito procura por emprego e estão sendo preenchidas as vagas. E o nosso setor é um setor que está carecendo de mão de obra, né? E nós temos vários treinamentos. Mas só para responder essa questão da tarifa zero, ela está sendo debatida muito lá na nossa Confederação Nacional de Transporte, junto na NTU, que é a entidade nacional que congrega as empresas de ônibus também. Urbanos, né, de todo o país. E para encontrar soluções, porque ao mesmo tempo em que ela é uma tarifa zero, nós não podemos esquecer que a prefeitura tem que remunerar as empresas de ônibus. E aí, muitas vezes, as prefeituras elas têm uma situação, por exemplo, pegou a minha cidade que eu moro aqui, né? Canoas. Sim, Canoas. Estamos passando por uma dificuldade muito grande na área da saúde. Sim. Muito grande na área da saúde. Principalmente o HU, Hospital Universitário. Exatamente. E atenção, possibilidade, inclusive, do Ministério da Saúde ter que ajudar ali. Exatamente, né? Então, nós temos o Nossa Senhora das Graças, infelizmente o nosso HPS de Canoas, o HPSC, o Hospital de Pronto-Socorro de Canoas, passou pela enchente, está lá ainda em recuperação, esperamos que conseguimos recuperar, com a ajuda do governo federal, inclusive, aliás, basicamente com o governo federal, estadual e municipal. Então, a tarifa zero ela começa a ser discutida. É um processo ainda que está sendo, apesar de já tem, parece que no Brasil, 174 municípios, mas para o Brasil, que tem 5 mil alguma coisa municípios, é muito pouco ainda. É pouco. Sim. Mas é um processo que tem que ser mais, vamos dizer assim, esmiuçado, como eu digo lá no Alegrete, entendeu? Sim. Mais esmiuçado. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, eu preciso ter um comprometimento do agente público municipal em repassar. Porque eu tenho que pagar os fornecedores, eu tenho que pagar os motoristas, eu tenho que pagar a mecânica, eu tenho que pagar toda essa parte por aí também. A gente não está somente preocupado com o dinheiro em arrecadar, Voltaire e ouvintes, mas nós temos que ter uma segurança jurídica que essa tarifa, que é, vamos dizer assim, é de grande importância para tu trazer para a população o direito de ir e vir, ela tem um custo. Porque eu preciso pagar o diesel, o motorista, a manutenção. Tanto é que tanto o sistema urbano, o sistema longo curso, tu vai ver dentro de um nível de acidentalidade, nós temos um índice muito baixo. Por quê? Porque nós rodamos a uma velocidade controlada dentro de uma cidade. Em algumas cidades já tem vias expressas para os ônibus, né? Os motoristas... Muito treinamento. Treinamento também. Então, assim, eu tenho custos fixos, né, que são inevitáveis do pagamento. Então, a tarifa zero ela começa a ser debatida. Sim. Eu acho que é importante que nós... eu sempre pergunto, qual o transporte que nós queremos? O transporte urbano, o transporte intermunicipal, do qual nós representamos aqui, mas também o urbano com a nossa federação, né, que congrega todos os setores, e o transporte interestadual e interestados, né, que aí é um outro percentual, é uma outra característica, é o ônibus que sai aqui de Porto Alegre, do interior do estado, e vai para outros estados. Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Pará, né? Maranhão. Não, aí não tem limite. Não tem limite. Nós temos linhas Porto Alegre e Santarém no Pará. Isso é uma aula de geografia. O Gustavo Toniolo, nosso vice-presidente da RTI, olhando assim o projeto do governo Lula, o Lula tem um olhar social, né? Ele preza muito, né? Mas, olhando assim, Gustavo, na tua opinião, teria que ter um certo equilíbrio, buscar talvez uma valorização do passageiro, mas também não zerar de uma forma para não desvalorizar? Como é que o Gustavo Toniolo, vice-presidente, enxerga essa possibilidade do governo Lula em zerar a tarifa do transporte? Eu acho que tem duas situações aqui, né, Voltaire, ou até três que a gente pode fazer separado, né? O transporte urbano, o transporte metropolitano
e o transporte intermunicipal, né? Deixamos o interestadual para depois. Claro. Eu acho que eu sou favorável, sem dúvida, ao subsídio, tá? Mas eu acredito que não tem que ser zero. Não precisa ser zero. Ela tem que ser atrativa, tá? Então, se tu pensar, bom, vamos investir X para contemplar o Brasil inteiro por tarifa zero. Não, podemos investir metade para diminuir pela metade a tarifa. E aí eu acredito que a roda começa a girar ao contrário. Porque as pessoas vão começar a utilizar mais o transporte coletivo e aí começa a vir os benefícios, né? De menos trânsito, de menos poluição, entendeu? Aí tu vai ser atrativo, né? O transporte urbano, ele se torna atrativo, as pessoas começam a usar mais, ele começa a girar ao contrário, né, do que está hoje. Então, eu acredito que um investimento não precisa ser total, né? Não precisa ser tarifa zero. Agora, se tu falar em transporte intermunicipal, nós temos uma questão que é um sistema, né? Sim. Então, vamos lá. A gente tem linhas, por exemplo, ligando a nossa capital ao interior do estado. Bento, Pelotas, Santa Cruz, Caxias, enfim, as grandes cidades, Santa Maria, e aí por aí vai. Essas linhas hoje têm uma demanda até considerável. Mas se tu pegar uma linha, eu sempre brinco com o Jefferson, né? Vamos lá, na nossa querida Cotiporã, sim, para Veranópolis. Um abraço ao nosso prefeito. Um abraço ao prefeito Breda lá. O Breda é um amigão meu também. Prefeito Breda lá de Cotiporã. Lá tomar uns vinhos. Então eu sempre brinco, eu digo, porque é ali da minha região. Sim. Eu digo, então, essa linha, quem quer operar essa linha? E essa linha eu falo porque tinha uma empresa que operava, ela desistiu, né? E aí a linha ficou, esse serviço ficou lá abandonado. Por quê? Porque ninguém quer fazer esse serviço que é deficitário. Entendeu? Então aí começa. As cidades menores, as cidades pequenas, talvez precisem do incentivo, né? O governo do estado, o governo estadual, ou município, ou federal, não sei se entra nesse caso, mas enfim. Os idosos, né? Com os idosos, talvez os idosos, de dar um subsídio. Olha, vou comprar a passagem, vou dar para o fulano, para o ciclano, para usar, para incentivar o transporte coletivo. Porque essas pequenas cidades que têm a tendência de ficar desassistidas de transporte coletivo. Porque não tem demanda. Porque não tem demanda. Infelizmente. Essas linhas de interior que a gente fala, meu Deus, há 20, 30 anos atrás era muito movimento nos ônibus. E hoje o campo, não tem mais pessoas morando no campo. Né? Ficou tudo automatizado. Então, essa demanda que tinha para o interior foi desaparecendo e ela praticamente sumiu. Tá? Mas desapareceu porque as pessoas não estão mais morando no campo ou outros fatores? Eu acho que o campo diminuiu a quantidade de pessoas que necessitam, então a cidade permaneceu com o comércio dela e tal. Só que ela não tem mais essa necessidade de, por exemplo, ir o safrista, ir lá, tem a safra, então vai um monte de gente. Não tem mais essas... Mudou essa cultura, né? Mudou essa cultura. E aí, o que acontece? Essas cidades começaram a ter vans ou carros que levam pacientes, né? Que levam o paciente, então lá vai 3, 4. Aí tem o ônibus escolar que vai para outra cidade que leva mais 10. Tudo isso uma vez ia no transporte coletivo. Então, quer dizer, essas pessoas foram sumindo do ônibus, sobrou muito pouca gente, né? Sim. Nessas linhas do interior. Então, se nós pensarmos como um sistema, né, eu sempre digo, todo mundo quer pegar um boi, todo mundo quer comer a picanha. Sim. A picanha é desse tamanho, né? E o boi pesa 500 quilos, é a mesma coisa. Então todo mundo quer o filé, a picanha, mas e quem vai pegar o Cotiporã, né? Que eu adoro a cidade lá, gosto muito de Cotiporã. O Jefferson é assíduo, eu já passei frequentador lá. Eu já fui lá. Já fiquei hospedado em Cotiporã, conhecendo as belezas. Fiz parceria com os prefeitos lá, fui associar o prefeito uma vez, a FAMURS lá. Mas é muito bonito lá o lugar e calmo para quem quiser conhecer descansar, passar um final de semana estendido. Muito bonito lá, muito bonita a região. Então, assim, essas localidades que estão ficando sem... Estão ficando não, elas têm atendimento, mas
fica mais difícil de operar. Sim. Então, eu acho que é outra realidade. O transporte urbano é uma Sim. coisa, né? E o transporte intermunicipal é outra. Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, então, né? Por aí. Um equilíbrio, né? Por aí. Sabe que o nosso ministro dos transportes, o Gustavo, teve com o Hugo Fleck na vinda dele, né? Agora, né? Não me lembro se você que estava com o Hugo Fleck, ou foi o Jefferson que estava junto. Na inauguração da ponte. Quando a gente trouxe o Renan, era você que estava, né, Jefferson? Não Achei que era o consegui, Gustavo. não tive. O ministro Renan esteve conosco em alguma das inaugurações, enfim, período da reconstrução. E o ministro Renan está trazendo um projeto bem polêmico também, né? E chama atenção porque é um ministro de centro do MDB, né? E está trazendo um projeto para simplesmente terminar com o CNH na parte da formação dos motoristas de CNH, com a tal autoescola, né, que a gente chama aqui, Sim. ou os cursos de formação de motoristas, para tornar mais atrativo, porque segundo ele, o jeito que tá fazendo com que muitas pessoas não consigam tirar as carteiras. Isso também tem a ver com o setor de vocês, né, nosso Jefferson? setor tem motoristas profissionais. Pois né? é. Passa por um treinamento. Isso motoristas... impactaria o motorista de ônibus? Eu acredito que não. Não, né? Seria mais um motorista de carro e moto, carro né? particular. Aliás, moto, com todo respeito aos nossos muito perigoso, motoristas de motos. Os motociclistas, né? Motociclistas, né? O índice de acidentes com os motociclistas está muito grande, muito grande. Bom, eu depois que assumi ali as relações institucionais dos hospitais federais, principalmente trazer aqui para Porto Alegre, mas poderia citar o Bom Sucesso no Rio de Janeiro, o Cristo Redentor, que cuida de osso, ou outros hospitais, o índice de acidentes com moto é muito grande, né? Infelizmente também são os que mais têm óbitos. Também. Né? Letalidade então, assim, muito alta. Voltaire, eu acredito que eu vou te confessar que eu não parei para fazer uma reflexão mais profunda. Tá? Mas para os motoristas profissionais, o qual é a nossa categoria, e depois que eles ingressam numa das nossas empresas e passam por os treinamentos, e eles têm treinamentos seguidos, né? E eles são obrigados a manter não somente treinamento, mas também as questões de saúde também. O curso. Né? É necessário um curso de renovação a cada período. Isso e aí. Também os exames toxicológicos. Isso. Né? Então é importante que o nosso setor e os nossos passageiros, clientes e os nossos ouvintes saibam que os nossos motoristas passam também por um criterioso, vamos dizer assim, avaliação e também exames toxicológicos. Aí ele vai, né? Se porventura tiver um dos nossos colaboradores motoristas com problemas, é afastado tem um processo da empresa, de afastamento para recuperação e depois vai se ver a função que ele vai desempenhar. Né? Porque imagina nós fazemos uma viagem de 4, 5 horas, 8 horas, né? Com uma parada de... Os nossos motoristas hoje em média fazem 7 horas e 20 a nossa carga máxima. 7 horas e 20. Mas tem motoristas que, por alguma questão particular, às vezes dirigem até 8 horas. Evidentemente tem intervalo, porque a cidade, vamos pegar a cidade às vezes, de Livramento. Sim, sim. Né? Um abraço para os nossos amigos, para o amigo Badra, lá da RCC, Jornal A Plateia. Então, ele teria que parar no meio da estrada. Então, falta mais 50 quilômetros, são 7 horas e 40, sim. Entendeu? Então, muitas vezes... Mas os motoristas são treinados, são qualificados, com índice baixíssimo de sinistralidade. Isso é uma das coisas que até que eu levantei numa nossa última entrevista. Os nossos índices no Rio Grande do Sul, e que oxalá que continue assim, né? Batemos aqui 3 vezes, são baixíssimos. Praticamente zero. Tanto é que no ano de 2000, olha... Para falar o bom português, que a gente usa aqui, letalidade e tal, você que está ouvindo, praticamente não há registro de acidentes com morte envolvendo ônibus intermunicipais nos últimos meses, nos últimos anos. Dentro do salão de passageiros, nós não temos óbito desde 2020. Faz muito tempo, né? Se eu não me engano, 22. Faz tempo. Para você ver a segurança. E sabe que esse é o fator principal, na minha opinião, exatamente. É a segurança. Sem dúvida. Eu vou para... eu vim de Brasília quinta-feira, mas eu quero dar um pulo, dar um abraço pro meu pai e da minha mãe que estão ali em Atlântida. Mas eu entro dentro de um ônibus na rodoviária e vou bem, dormindo, numa boa, lendo, sabe? Nós já estamos implantando Wi-Fi agora por satélite. Vou trabalhando ali. Nós estamos implantando ali, né? Wi-Fi por satélite, acho que é do Musk, né? Isso mesmo, Starlink. Starlink, né? Isso mesmo. Nós temos 2 ou 3 empresas que estão instalando e aí está começando a baratear, vamos dizer assim, isso é muito importante. Expressão, né? Porque aí começa a disseminar, tu começa a diminuir.
o custo. Que tu vai, o teu celular de alta potência, e uma característica, tu sabe o que tem acontecido algumas vezes? Daqui a pouco eu vejo um ônibus de uma empresa e a velocidade regulamentar, né, de até 80 km nas rodovias, e algumas rodovias é permitido 90, e tu vê alguns carros próximos e não querem ultrapassar. Esses dias eu peguei uma situação, eu andando pela 386, ainda bem que estava na parte duplicada, porque eu ouvi um ônibus de uma empresa, e até vou citar o nome, que era Empresa Ouro e Prata. Claro, por que favor. aí tinha dois carros atrás e tinha um na frente. E todo mundo andando 85, 85. Que coisa estranha. Aí conseguiu ultrapassar. Era até duplicada. Até Marques de Souza, né? Tá duplicada. E aí depois que eu fui entender que o pessoal estava logado no ônibus. Isso entendeu? Isso aí, usando o Wi-Fi do ônibus. O Wi-Fi do ônibus. Né? Então, eu acho que nós estamos tentando, na medida possível, trazer as tecnologias. As rodoviárias estão Porto Alegre vai estar passando por um processo agora de reconstrução e investimento do governo do estado. Parece que foram aportados nesse primeiro momento 5 milhões. Tem mais aporte, acho que até é bem mais significativo. Chegando a 15 milhões. Isso. O governador até prometeu, conforme for andada a carruagem, até fazermos investimentos maiores. Esperamos, ele juntamente com o secretário Costela. Claro. Lembrando que a rodoviária foi muito afetada na enchente. Muito. E o primeiro dos 3 pontos principais é Porto Alegre, assim, de visibilidade. Aeroporto Internacional Salgado Filho. Sim. Tu estava lá no dia que nós conseguimos voltar com os primeiros voos. Mercado Público Central de Porto Alegre e a rodoviária de Porto Alegre. 3 símbolos, né? 3 símbolos. E o primeiro que nós conseguimos botar de pé foi a rodoviária de Porto Alegre. Num grande trabalho da RTI, mandar um abraço aqui para o seu Hugo Fleck, né? Que botou a braçadeira de capitão ali e pensou no bem comum, pensou na sociedade e rapidamente estava ali reinaugurando e restabelecendo, né, a possibilidade do transporte intermunicipal pela rodoviária de Porto Alegre, num gesto que ficou uma das grandes cenas de retomada após a reconstrução. Gustavo Toniolo, nosso vice-presidente da RTI, Jefferson Lara, nosso diretor institucional da RTI. Precisamos falar também dos perigos que alguns aplicativos estão apresentando, principalmente para jovens, né? Alô, você que é pai, alô, você que é mãe, precisamos conversar sobre alguns perigos que alguns setores não oferecem tanta segurança. E aí, Jefferson, eu peço para você citar uma história que recentemente aconteceu no Rio Grande do Sul, mais especificamente ali em Marau, perto de Passo Fundo, de uma jovem de 14 anos que começou a puxar aplicativos e, bom, ela é uma pessoa menor de idade, né? Então, não estava sabendo muito bem o que queria da vida, certamente passando por algum transtorno emocional, o que é bem peculiar por essa idade, pela adolescência. Mas ela saiu de Marau e foi parar em Minas Gerais sem nenhum tipo de controle, sem nenhum aviso à polícia, sem nenhum controle pela justiça, e que acende um sinal de alerta vermelho pela questão dos acidentes, mas também pela questão da segurança desses jovens. Jefferson Lara, você também falando como pai de adolescentes, verdade, né? Voltaire, eu acho que esse exemplo que tu trouxeste agora, eu vou ler rapidamente aqui um título da imprensa. Adolescente que desapareceu em Marau é encontrada na casa de investigado por pedofilia em Minas Gerais. Olha só. E aí, como nós começamos a ler essa reportagem, isso que agora foi no dia 20 de setembro, 19 e 20 de setembro. Pouco tempo atrás. A menina saiu é uma menina de 14 anos. Em Marau, ela embarcou em Passo Fundo, que é do ladinho ali de Marau, né? Num aplicativo. Foi até Santa Catarina. Foi até uma parte do Paraná. E do Paraná ela foi subindo por vários aplicativos. Puxa. A polícia estava investigando se porventura esse cidadão aqui que foi preso de 35 anos, ele pegava os aplicativos, comprava para ela e ela embarcava, ou ela mesma. Isso Entendi. aí tem todo um processo agora. Sim, tu vai sai de um carro, o outro pede de novo, desconta no cartão, e assim vai indo. Mas olha, eu achei interessante a manifestação do delegado da Polícia Civil, acho que aqui do Rio Grande do Sul, doutor Norberto Rodrigues, sim, delegado de polícia. Que se manifestou sobre esse caso. Olha só, vamos abrir aspas aqui. Ela conseguiu embarcar e viajar 1.500 quilômetros sem que houvesse nenhum tipo de controle. Conferência. Isso chama atenção para as seguranças desse aplicativo de caronas, disse o delegado Norberto
Rodrigues. Tu imagina, então, como é que a família dessa menina deve ter ficado, uma situação semelhante, né? A preocupação, procurar a delegacia de polícia, começar a investigar. Eu acho que nesse momento de nossas vidas, um alerta. Mas não somente para as famílias, eu acho que principalmente para as autoridades. Uhum. Eu acho que, a partir do momento, se essa manifestação chegar ao Ministério Público da Infância, eu acho que tem um setor do Ministério Público que cuida da infância e da adolescência, né, da criança. A Justiça Estadual também, através de seus juizados, né, deve ter um setor específico da Justiça. Os parlamentares da Assembleia Legislativa, inclusive numa das nossas conversas eu manifestei essa preocupação, até como pai, como cidadão, para o presidente da Assembleia, deputado hoje Pepe Vargas, e o governo do Estado também, né? O governo federal tem o ECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu acho que está na hora de nós pensarmos até mesmo numa regulamentação de identificação, quem pode viajar, quem pode não viajar. Nós temos todo um know-how, o transporte coletivo intermunicipal, das crianças até 12 anos, os adolescentes a partir de 12 anos, que podem ou não podem viajar. Acompanhado, desacompanhado, tem que ter autorização, tem que ter toda uma complexidade. Então, uma menina de 14 anos embarca sozinha em Marau, vai a BH, uma cidade próxima da Grande Belo Horizonte, sem nenhum tipo controle, sem saber qual é o nome, porque se porventura eu chamo um aplicativo para um terceiro, fica no meu nome. Né? E ela embarca, não, eu vim em nome do fulano aqui, aí ela embarcou e foi chegando, chegou em BH durante 2 dias. Né? Então eu acho perigosíssimo, que é né? perigosíssimo. Acho que um alerta para os pais. Eu acho que é muito importante. E a gente teve, né, Gustavo e Jefferson, a gente teve um acidente grave, né, há cerca de 3, 4 meses, envolvendo inclusive um parente próximo ao treinador do Grêmio, Mano Menezes, com uma grande tragédia nesse sentido também. Né? A primeira parte da entrevista parecia-me que houve um comunicado de um agente público da Polícia Civil, parece-me que era que teria também a possibilidade de ser um aplicativo. E esses dias nós tivemos um outro acidente aqui na BR-290, que um aplicativo vinha com uma menina de Alegrete. Sim. E que teve um acidente fatal e ela ficou numa situação muito delicada, numa situação com umas sequelas quase que irreversíveis, e aí ela foi hospitalizada numa UTI aqui, se não me engano, foi do Conceição, ou do Cristo, mas foi até do Cristo, aqui em Porto Alegre. E a família, Voltaire e ouvintes, não tinha como se locomover de Alegrete para cá. Poxa. Fizeram uma vaquinha e a empresa de ônibus que opera Porto Alegre, Alegrete, que é a empresa Planalto, sim, se comoveu, a diretoria da empresa. Um abraço lá para o nosso amigo José Pedro Teixeira. E a empresa forneceu as passagens para os familiares virem a Porto Alegre para cuidar da moça que teve esse acidente e diminuir o sofrimento da família. Olha só como são as coisas, né? Nenhum apoio do aplicativo, nenhum apoio, né, a não ser o apoio do SUS, né, para o atendimento, remover até Porto Alegre, tratar dela. Mas depois a empresa de ônibus foi fazer essa solidariedade a ela. Olha como são as coisas. Voltaire, eu acho que assim... Gustavo Toniolo, você fala também, tem lugar de fala agora para falar como pai também, né? Pai de três meninos. De três meninos, né? Que estão bem na idade de sair pelo mundo. Mas eu digo assim, eu acho que toda a tecnologia, sem dúvida, é bem-vinda. Tá? Os aplicativos revolucionaram a nossa maneira de trabalhar, nosso jeito de se locomover. Hoje, né, está aqui todo mundo com o celular na mão e provavelmente cada um está num aplicativo olhando alguma coisa. Então, eu acho que a questão não é a modernidade ou o benefício da tecnologia. O que nós temos que discutir, na minha visão, não é porque é tecnologia que é regular. Então assim, nós temos um serviço regular. Perfeito. Né, controlado pelo governo do estado, pelo DAIR, pela Metroplan, no urbano pelo município. E eu acho que nós temos que ter a mesma lógica com
os transportes de aplicativo. Tá? Então, quando a gente fala aplicativo, a gente tem que pensar assim, mas é um aplicativo de viagens. O WhatsApp se tornou um aplicativo de viagem. Exatamente. E isso eu acho mais perigoso. Porque qualquer um pode entrar ali. Qualquer um pode entrar num grupo de WhatsApp. Eu estou num grupo de WhatsApp. Eu posso oferecer uma carona de Bento para Porto Alegre. Sim. E a pessoa pode embarcar comigo e ela não sabe se tu tá bêbado. Se eu gosto de correr, vou devagar. Se tu bebe antes. Ela não sabe. Não sabe. Ela não tem. Ela vai combinar comigo algum lugar. Eu não tenho problema nenhum em manifestar aqui. A gente está com muitas rádios aqui em cadeia, né? Citando aqui só as rádios. A Rádio Pampa, a Rádio Membuí de Santa Maria, a Rádio Acústica para a região da Zona Sul, Rádio Difusora de Palmeira das Missões, Rádio Charrua, FM de Uruguaiana, Rádio Integração de Restinga Seca, Rádio Caxias FM lá para a Serra Gaúcha. Eu tenho uma opinião bem formada. Tanto a minha segurança, mas se eu sou pai ou tio, eu não deixo meu filho viajar com uma pessoa que eu não conheço. Porque se ele vai na rodoviária, pega ali a passagem para o aplicativo na rodoviária, ou vai num guichê comprar, tem toda uma questão de seguro, uma questão de um motorista que tem uma preparação, uma empresa, um guarda-chuva de uma empresa que tem um seguro, que tem um acompanhamento, que é responsável pelos passageiros, pelo motorista. E sem contar que é mais seguro a questão do ônibus em si, de onde o passageiro vai, o tamanho de um ônibus, cientificamente é muito mais seguro. Então, me parece às vezes que é mais fácil. Não sei se é mais fácil, porque hoje eu abro um aplicativo aqui, vou compro minha passagem aqui na rodoviária em Porto Alegre, vou para qualquer lugar, vou para o litoral norte. Estou citando o litoral porque agora começa o verão e todo mundo vai no final de semana para o nosso litoral norte. Então, eu acho que fica um alerta de um debate que a sociedade precisa enfrentar e de que os nossos deputados vão precisar ser pautados também. Voltaire, eu digo assim, tem que ter essa responsabilidade, vamos lá, Gustavo? Tu tem uns aplicativos de transporte que são oficiais. Sim. Né? Vamos ser Uber. O Uber, Sim. tá? O Uber faz verificação no motorista, o carro tem que estar... tem que ser do ano até o X ano. Isso, tem as modalidades. Tem as modalidades e existe a identificação do condutor. Sim. Né? Tudo bem, pode ter questões de seguro, que aí a gente não sabe. Mas, enfim, existe um ser lá, o Uber. A carona no WhatsApp não existe. Não existe controle nenhum. Tu tem grupos de WhatsApp que tem 700, 800 pessoas e ali as pessoas postam caronas. Muitas vezes se torna um serviço regular. Tu percebe ali um serviço de regularidade. Frequência, né? Frequência. E tu não sabe quem é. Uhum. Tu não sabe quem é a pessoa. Tu vai combinar, tu vai chamar um estranho no WhatsApp e dizer assim, bom, eu quero ir a Tramandaí ou a Capão da Canoa, quanto tu cobra? Exato. Eu vou te cobrar R$30. Tá bom, eu vou contigo. Daí que tu me pega. Não, me encontra lá. Tá bom, tô indo. Tipo, aí eu chego lá, não sei quem é. A chance de dar um problema a chance de tu ter um problema é muito grande. E meninas, né? É muito grande. Jovens, né? A vulnerabilidade, né? Entendeu? Aí depois que acontece... aí não adianta. Aí não adianta. Então eu acho que assim, a tecnologia veio para ajudar, sem dúvida. Mas também não dá para ser terra de ninguém. Entendeu? Não pode. Tem que ter algum controle. Tá? Eu sempre digo, eu sempre tenho uma informação que eu sempre procuro passar para as pessoas. Né? Na minha família, ninguém usa aplicativo de carona, nem também o grupo de WhatsApp. Quer dizer, tento manter essa situação, pelo menos com os meus 2 filhos e as pessoas muito próximas a mim. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos pensando que nós estamos economizando, vamos lá, 50, 40 reais, 30 reais. Às vezes é menos. Aí tu não tem... Eu já tive situações em que eu estava numa rodoviária embarcando para vir para Porto Alegre e eu vou falar lá na região de Erechim, e aí chegou uma senhora para despachar por ônibus a bagagem. Porque no carro que ela estava vindo para Porto Alegre era tão pequeno que ela não tinha mais espaço para a bagagem dela. Então ela teve que despachar pelo ônibus, como encomenda. Né? Ela podia, de repente, se o ônibus, o bagageiro estava lotado, não poderia naquela hora, ela tinha que embarcar. Primeira viagem de avião que ela fazia. Imagina, ela ia fazer em Porto Alegre para Porto Seguro, que a filha havia comprado um passeio para elas, né? De Barão de Cotegipe, veio até pegar e pegar o aplicativo em Erechim. E aí não tinha espaço para bagagem.
Poxa vida. Então, imagina se o ônibus tivesse com a bagagem lotada e aí tinha despachado num horário que não ia coincidir com a chegada dela em Porto Alegre. Ela ia viajar sem bagagem. Então, eu estou falando de uma situação. Mas muitas vezes as pessoas economizam 30, 40 reais. Elas não estão economizando. Elas estão colocando a vida em risco por 30, 40, 50 reais. Será que a pessoa, uma vida desses vários acidentes que nós já tivemos aqui no estado, aqui que a gente está exemplificando por aqui, ou mesmo essa menina, será que 30, 40 reais, 50? Imagina como é que deve ter ficado a família. Os pais, né? Ou uma pessoa que às vezes economiza 40 reais e infelizmente entra num óbito. Né? Evidente que óbito de um acidente, hoje nas estradas nossas, é muito grande os índices de acidentes. Pega os jornais aí na segunda e na terça-feira, né? Tu vai ver ali o número de acidentes que tem, né? Então, eu acredito que as pessoas têm que ter essa dimensão e saber o que elas estão fazendo. Agora, as nossas autoridades permitirem que uma menina de 14 anos chegue de Marau até BH, Belo Horizonte, é uma situação muito, muito perigosa e que, como tu falaste, liga um alerta vermelho. Acredito que tanto o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, e espero que algum agente do Ministério Público, do Poder Judiciário, esteja ouvindo esse nosso programa. Sim, com certeza. E que, a partir daí, se forme um grupo de pensadores para que comece a organizar uma situação. E até na Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa começar a debater, né, tanto em âmbito estadual como federal, né, Gustavo? Eu vou comentar um caso particular que aconteceu na minha família. O meu filho estava aqui em Porto Alegre e aí, inclusive, ele estava aqui na PUC. Ele veio visitar aqui a PUC, que o ano que vem ele vai fazer vestibular. E aí, na hora de ir embora, eles pegaram um aplicativo daqui para a rodoviária, eles iam para Bento, ele mais 2 amigos de ônibus. E aí, chegando na rodoviária, pegaram um trânsito, perderam o ônibus. E aí, eles tiveram a brilhante ideia de ir lá na rua lá atrás, como é que é o nome da rua atrás lá? É a Guaspari ali? Atrás da rodoviária, né? Não, vamos ali porque ali tem sempre os BlaBlaCar. E foram lá, não entraram em aplicativo nenhum, tinha carros estacionados. Bento, não sei. Daqui a pouco um lá, não, eu tô indo a Bento. Tá, quanto tu cobra? 20 reais. Tá bom, então nós vamos contigo. 20 reais? 20 reais. Três guris, todos menores de idade, não pediram identidade, nada. Simplesmente entraram no carro e foram a Bento. Por 20 reais. Que perigo, hein? Meu filho. Aí chegou em casa e eu crente que ele estava no ônibus. Sim. Né? Porque eu falei para ele, se tu não chegar, tu me avisa. Claro. E ele chegou em casa todo feliz. Não, a gente se virou lá, porque fomos lá e pegamos. Eles não têm a noção do perigo. Sim. Né? Cara, tu não conhece a pessoa, cara. Tu não sabe quem é. O carro tem uma revisão. Se o tu não sabe o pneu, tu não sabe o motorista, se o cara tá acordado desde as 4 da manhã indo, fazendo... Tu entendeu? Então, é esse tipo de situação. Eu volto a dizer, eu não sou contra a tecnologia. Porém, eu acho que tudo tem limite, né? E tudo tem que ser fiscalizado. Se tu quer prestar um serviço, que é um serviço já... Vai ser regulamentado. Vai ser regulamentado e tu vai cumprir as normas e a lei. Quando ele fizer isso, talvez não seja mais rentável. Porque eu nem sei até que ponto ele consegue ser rentável. Não, né? Eu também não entendo. Não entendo, eu já tentei fazer cálculo, que a gente faz muito cálculo lá. E é evidente que a gente coloca todos os custos, né? Pois é. Não é somente o custo do combustível. Né? Porque tu tem pastilha, tu tem pneu, tu tem manutenção. Né? Os nossos carros, Walter, tu também sabe disso, os nossos ouvintes, eles têm uma LIT, né? Um laudo de inspeção técnica. Todos os nossos ônibus têm um laudo a cada período de 6 meses. E se o veículo for com um tempo de vida útil maior, acho que até menos que 6 meses, passa por uma inspeção rigorosa, é assinado por engenheiros mecânicos, não é da empresa, são de oficinas credenciadas pelo governo do estado. Então, e no momento em que um engenheiro mecânico
assina aquele laudo, o ônibus está apto para trafegar numa rodovia estadual, revisado, condicionado, entendeu? É testado freio, é testado todo, né? Então, imagina uma pessoa embarcar num aplicativo, e nós temos vendo cada vez mais acidentes, porque são pessoas muito... Ela não é que elas não são preparadas, ela tem a carteira para dirigir, mas elas são, vamos dizer assim, elas não são preparadas para fazerem... Nós temos viagem de Porto Alegre a Bento já em linhas. Sim. Sim. Vai de manhã, volta ao meio-dia, vai de manhã, volta ao meio-dia. Ela passa, às vezes, até 12, 13, 14 horas no trânsito. Isso aí. Os mesmos aplicativos da área urbana têm um limite, parece que de 12 horas. Sim, mas eles trocam o nome, né? Eles Sim, o nome. Então, o que nos preocupa, eu acho que essa é deixar esse recado para os nossos ouvintes, que muitas vezes, realmente, nós não estamos economizando R$50. Nós estamos colocando em risco as nossas vidas por R$40, R$50. Eu acho que assim, é importante frisar, né, que a carona, né, a carona, já a palavra diz, né, mas tu pega a carona gratuita, sem cobrança, ela é permitida, né? Eu vou lá, vamos dividir o custo, nós somos 3 amigos aqui, vamos para Capão da Canoa e, vamos dividir lá, dá R$70 cada um e a gente foi. Carona com divisão simbólica de custos, aí tolerada desde que sem lucro. Sim, uma coisa que... Certo? Assim, né? Carona sem nada, eu sou teu amigo, vou te levar. Segunda, vamos dividir. E a terceira é a carona paga, né, que é proibido. Simplesmente a lei da mobilidade diz que a carona que tiver remuneração para o motorista, ela é proibida. Então, se o nosso custo para ir a Tramandaí ou a Capão é R$150, tem que ser 50 cada um. Se eu sou motorista e cobrar 100 de ti, já eu estou fazendo uma coisa ilegal. Esse é o grande, entendeu? A grande sacada. Né? A grande sacada. Então, assim, não pode ter remuneração. Aí, quando tu vê uma pessoa anunciar num WhatsApp aqui que ela faz 4 viagens por dia a Bento, vai e volta. Ninguém vai a Bento para ir até lá e voltar. Ela vai lá, fica meia hora e volta. Ou seja, ela está fazendo um transporte. É impossível ir a Bento só. Por quê? Porque é uma cidade tão bonita, tão gostosa. A gente não ficaria só meia hora na cidade. Ficar meia hora, né? Pois é. E aí tu vê essas ofertas, ou ao contrário, de Bento vir a Porto Alegre e ficar meia hora em Porto Alegre. O que tu vai fazer em meia hora em Porto Alegre? Sim, já voltar. Já voltar. Então é um transporte que a pessoa está fazendo. Aí tu faz o custo, olha o custo, tu pegar o caroneiro mesmo, é um custo. Aí tu pega essa pessoa, ele já está ganhando bem mais do que aquele custo. Né? E o próprio BlaBlaCar, que disseminou essa questão, ele também é contra remunerar o motorista. Não pode remunerar. É carona, é para dividir custo. Então as pessoas têm que entender. Uma coisa é dar carona, outra coisa é tu montar uma empresa e querer faturar em cima desse serviço. Agora nada supera a segurança que um transporte intermunicipal, uma passagem pela rodoviária, conhecendo o motorista, né? Ir descansando. Olha, segurança em primeiro lugar, porque uma tecnologia que tira a segurança não é uma tecnologia. Hoje em dia os nossos ônibus estão cada vez mais modernos, né? Com certeza. Nós não perdemos nada para as indústrias europeias e americanas, nada. Não. As chinesas. Hoje tu compra de dentro da tua casa com os aplicativos, tu paga no cartão de crédito, faz lá parcelado em 2, 3, 5. Esse dia eu estava uma empresa parcelando em 10 vezes, né? Para levar a filha, levar a família, né? Nós sabemos que uma viagem de quanto mais distância tiver, ela tem um valor maior, até porque tu trafega mais, né? Então nós temos essa possibilidade até para caber dentro do orçamento, né? Nós temos também um lado social, né? Que nós também temos a gratuidade para os aposentados, nós temos aposentado e pensionista tem desconto, nós temos o policial militar, nós temos as pessoas com algum tipo de deficiência também, com carteiras que são transportadas gratuitamente no nosso sistema. Então, o transporte também tem a sua assistência. E ainda mais que o transporte, eu sempre uso uma expressão que eu gosto muito, que o transporte chega onde outros não vão.
Pois é. Em algumas localidades nós não conseguimos ter um hospital de ponta, um hospital regional. E aí eu preciso que o ônibus esteja lá para levar um paciente, para levar o estudante, às vezes, para uma universidade, para uma escola de segundo grau, para um instituto técnico. Hoje nós temos muito aqui no Rio Grande do Sul, né? Então o ônibus intermunicipal vai onde outros não vão. Isso é fundamental. Bom, nós estamos chegando no final do nosso programa. Vamos aqui para as nossas considerações finais. Quero agradecer aos nossos ouvintes de Porto Alegre, região metropolitana, que nos acompanham pelo FM 97.5 da Rádio Pampa. Lá na região central do estado, pela Rádio Imembuí, na Zona Sul e Costa Doce, Pelotas, Rio Grande, São Lourenço, Camaquã, Tapes, Turuçu, toda aquela região. Na Rádio Acústica, FM 97.7, lá em Palmeira das Missões e região, na Rádio Difusor FM, em Uruguaiana, na Rádio Charrua. Mandar um abraço para o nosso amigo Frederico Antunes, né? Que esses dias esteve conosco lá em Gramado. Jantamos, inclusive, com Pedro Bala, ex-prefeito de Gramado. Aliás, um almoço maravilhoso, muito bom, muito salutar entre os amigos. Rádio Integração de Restinga Seca. O Frederico tá indefinido, não sabe ainda se vai a deputado federal, se vai a deputado... Tem alguma informação aí, Jefferson? Não, estamos de bastidor aí, você que circula bastante na Assembleia e tem que conviver muito com o líder do governo, Jefferson. Tá vendo ainda, né? As nossas conversações com o líder são geralmente sempre com relação aos projetos de lei, né? Pois é, claro. Incomodando ele bastante lá, ele é um deputado muito ativo dentro da Assembleia, né? Mas estamos esperando a definição do deputado Frederico Antunes. Esperando. E vocês viram, né, a última pesquisa Quest, impressionante, né? Cresceu o presidente Lula, que não demorou, patinou, parecia que não ia engrenar o governo, cresceu 8% na última pesquisa, Jefferson e Gustavo. E eu tava lendo essa análise da pesquisa Quest, impressionante, né, como essa PEC da blindagem fez com que diversos setores da classe média brasileira fossem novamente às ruas e voltasse a acompanhar e gerar uma crítica ao Congresso, à parte da Câmara dos Deputados, né? Porque ia criar toda uma blindagem que vai contra a transparência, né? E também, né, o fato também do tarifaço que lá atrás o Trump colocou com integrantes da família Bolsonaro, incentivando uma medida que é contra o país, porque se fosse contra o governo, está dentro da disputa política, da arena política. Agora, contra os empresários, eu não tinha visto ainda, sabe? Isso também gerou uma certa mudança no cenário, né? O que as pessoas estão pensando? Bom... Então, entre ir contra o país ou ir a favor do presidente Lula, vou a favor do presidente Lula. Tu chegaste a avaliar essas pesquisas aí, Jefferson, ultimamente? Eu fiz uma avaliação e eu também fiquei surpreso, mas realmente denota uma característica desses últimos que 30 dias, né? 30, 60 dias. Eu vou só exemplificar o seguinte aqui, ó. Ciro Nogueira, presidente nacional do PP. Do Progressista. Ciro Nogueira diz que a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos tirou da direita uma eleição resolvida. Pois é. Então, aí tu já vê como é que as manifestações estão tendo do presidente do PP, um partido do Centrão. Isso. Né? E aí nós vemos tu vê quando tem essa situação aí que é uma revolta a respeito de uma taxação. Porque uma coisa é ser contra o governo, outra coisa é Sim. ser contra o país. Né? Tem setores que não entendem isso, né? E aí é uma das questões que nós estamos avaliando. O nosso setor, a gente pode dizer, o transporte não foi impactado só com investimentos que nós tínhamos prontos para fazer. Aço, né? Claro. O aço, o estado do Rio Grande do Sul. Eu vou até abandonar o setor aqui, vamos dizer assim, nesse momento, e vou falar do estado. Um dos mais impactados. Mais impactados. Se eu ver o presidente da Fiergs ali, o levantamento do Cláudio Bier, é fundamental as questões que nós estamos. O governo estadual, o governo federal atuaram, evidentemente, para abrir novos mercados. Eu estava vendo uma reportagem a ainda. China, né, surgiu domingo, como China, mesmo com a Rússia em guerra. A Índia também estamos tentando. O governo do estado esteve também, nós acompanhamos em três oportunidades, mas em duas específicas, não tanto com relação aos mercados, mas a possibilidade do incremento de novos mercados, principalmente para a carne, né, que nós somos também um grande produtor.
Então, o governo tentou e os empresários, principalmente os empresários, tentaram se cotizar e encontrar no mercado. E isso está dando a volta por cima. Agora, o que está ficando toda essa situação, principalmente desse menino que está lá nos Estados Unidos, né? E agora já teve uma primeira contato do presidente Trump com o presidente Lula. Pois é, até a química rolou, né? Não, olha, assim, a química. Olha só, o presidente Lula também tem uma sorte também, que às vezes tudo. Dá certo. Olha, Incrível, o Trump, eu já tinha visto gente voltar agora, o Trump voltar atrás pra dizer, não é tão antipático, rolou uma química boa, vamos conversar. Aí conversaram por telefone, uma conversa muito madura, sobre o país, podem não estar no mesmo lado ideológico, mas a gente não pode perder empregos e perder investimento, né? Eu acho que o Trump, ele é um excelente comerciante. Ele tem uma estratégia, né? Ele tem a estratégia do país, ele botou a estratégia que ele sempre usou na vida comercial. Na vida comercial e ele está usando isso no país. Então, eu acho que tudo isso é muito mais comercial do que ideológico, né? Sabe? Eu vejo assim, claro, e a atuação do menino lá, como tu falou que tá lá, não tá ajudando em nada o país, né? Causando essa confusão. O que o Brasil precisa hoje é ter menos lado, né? Vamos lá, não precisa ser lado tão de cá e tão de cá. Vamos lá, vamos caminhar pelo país. Né? É uma outra situação, né? Nós estamos há um ano de uma eleição, não é isso aí? Sim. É? Um ano. Então, assim, eu não estou satisfeito. Se eu estou satisfeito, bom, vou me manifestar nas urnas do ano que vem. Claro. Né? Então, mas não um ano antes. Mas não uma situação que colocou o país, né? Agora, o ato que ele está fazendo lá, eu não vou entrar no mérito se o Trump está certo, se o Trump está errado, é uma questão comercial dele. A gente está debatendo aqui o país, não estamos confrontando o governo. Eu preciso ter respostas internas aqui, a minha economia, aqui, o meu PIB de crescimento aqui. A minha balança comercial, eu preciso dar resultados. Né? Exato. O nosso estado é um estado que precisa desse crescimento. Né? Tem uma base muito forte no agro e também na indústria, né? Nos serviços, comércio. Mas nós precisamos, eu não quero saber se é fulano ou beltrano, eu quero encontrar resultados. Sim. Evidentemente, isso aí dentro de uma economia estável na medida possível. Eu quero um juro de 8%, não de 15%, né? Para poder voltar a investir. Todos nós temos essa situação, a nossa preocupação, eu acho que tem que ser com isso, né? Nós temos que se preocupar com o país crescendo. E esse é um pensamento de quem se preocupa com o país, com o estado. Eu recentemente jantei com o prefeito Melo lá em Brasília, a gente conversava sobre isso. O prefeito Melo estava muito preocupado também, porque imagina você adotar uma política que vai contra quem gera emprego, quem vai contra o trabalhador. Outra coisa é uma medida que é oposição a oposição é ao governo, não ao país. Sim, né? sim. Não pode fazer né? Exatamente. E a situação também, para o país, né? Então, eu acho que essa pesquisa Quest reflete um pouco da preocupação que o público teve com a atuação de um setor, e não é na sua integralidade, né, do Congresso, né, da própria Câmara dos Deputados. Né? Eu digo assim, Voltaire, tu vê que é uma coisa muito preocupante, e isso aconteceu lá na Serra e em outros polos, indústrias moveleiras se transferindo para o Paraguai. Olha, para o Paraguai, para fugir do tarifaço. Sim. Tem muitas indústrias que estão estudando levar a planta para o Paraguai. Então, né, veja bem que ponto nós chegamos com essa disputa. Não é só como é que exatamente essa disputa. Um polo moveleiro de né, e depois uma empresa que vai para lá, é difícil voltar. É difícil retornar. Então, é isso que eu digo. Pensando como país, né, eu acho que isso, quanto antes alinhar, melhor. Isso é bem interessante a gente colocar.
Considerações finais, 1 minutinho para cada um, para a gente poder se despedir, agradecer a todas as emissoras aqui do Sintonia, começando por ti, a gente começou com o Gustavo e termina com o Gustavo, começando a tua despedida por ti, Jefferson Lara, obrigado. Nosso diretor institucional da RTI, tuas considerações finais, a gente que está gravando esse programa no dia 14 de outubro, menos de um ano para as eleições, como o Jefferson lembrou, e que vai ser reproduzido, além do YouTube, em diversas emissoras de rádio do Rio Grande do Sul. Jefferson Lara, tuas considerações finais. O Voltaire e Gustavo e os nossos ouvintes, esses últimos dias eu particularmente vivenciei, na última ida à Bélgica em 2023, em outubro de 2023, o início de um ataque terrorista muito sério do grupo Hamas em Jerusalém, lá no Israel. E nós estamos vendo hoje, nesses últimos 3 dias, um acordo de paz, né? Teve acompanhamento do país, dos nossos diplomatas aí também, mas enfim, foi fundamental a participação de outros estados e de outros países principalmente, né? Rogamos que se mantenha aquele acordo de paz e seja a possibilidade também de uma reconstrução de Gaza, né? E que a partir de agora tenhamos menos guerras e mais amor. Eu acho que esse, independente dos lados, com certeza, de ambos os lados que tiveram grandes atrocidades, mas nós precisamos de paz e menos guerras. E também quero reforçar mais uma vez que, para os nossos ouvintes, sim, importante que dentro de 60, acho que até menos, nós estamos agora aqui praticamente hoje 15 de outubro, 15 de novembro, 15 de dezembro. Daqui a 60 dias nós já estamos implantando o Plano Praia, que partem ônibus do interior do estado para as nossas gloriosas praias, para passarmos lá Natal, Ano Novo, férias, né? O sistema coletivo, nosso sistema intermunicipal já está totalmente apto. O governo do estado lança nos próximos dias o plano verão dentro dos ônibus, né? Para que a nossa população consiga chegar tranquilamente. Então, mais uma vez, reforçar a ideia de que usem os ônibus intermunicipais. Se tiverem dúvidas, procure as estações rodoviárias. Hoje em dia nós temos acesso às informações no site, tanto do DAER quanto das empresas de ônibus. Vão ver uma grade de horários, vão ver o valor das passagens, parcelamento. Nós estamos totalmente preparados para que tenhamos um verão satisfatório para todos nós, um verão bom, com muita energia e com muito sol, né? Com certeza. E um grande abraço aos nossos amigos, a nossa cadeia de rádios e emissoras do interior do estado e a nossa Pampa aqui em Porto Alegre. Jefferson Lara, diretor institucional da RTI, representando o transporte intermunicipal, nosso vice-presidente da RTI, Gustavo Toniolo. Tuas considerações finais aos milhares de ouvintes que nos acompanham pelos 497 municípios do Rio Grande do Sul, Gustavo. Bom, Voltaire, quero agradecer a oportunidade de vir aqui, né, debater transporte com toda essa cadeia nos ouvindo. Então, eu acho que é sempre muito válido debater transporte coletivo, né? Então, agradecer também ao convite, ao Jefferson aqui, estar ao lado de um cara viajado. É uma enciclopédia, né? Acaba sendo uma enciclopédia da experiência, né? Vamos tentar conseguir um convite daqui a 2 anos. Quem sabe um dia, né? Para ir à Bélgica. Eu tive a passeio ali, é linda as cervejarias ao redor da praça ali. Eu não vou reclamar, tá? Mas enquanto ele foi para a Bélgica, eu fui num evento no Paraná, Curitiba. Sim, muito bom também. Claro. Mas não é a Bélgica. Não, né? Não é Bruxelas. Não é Bruxelas. Não é Europa, né? Mas um dia chegar Claro. Nesse patamar. Nesse patamar. É verdade. Essa esgrima. Mas falando, tirando a brincadeira, muito obrigado pela oportunidade e sempre é importante debater transporte, né? Eu acho que as pessoas estão cada vez entendendo mais a necessidade de debater o transporte e a gente está sempre à disposição pelas empresas intermunicipais a conversar, a passar as informações e conversar sobre transporte coletivo. Isso é muito importante. Próxima vinda aqui,
A gente vai quando for aqui em Porto Alegre ou em Brasília, a gente vai trazer também algumas figuras que possuem como projeto governar o Estado. E aí a gente tem que botar os setores, vamos colocar o que o setor do transporte tem a perguntar para essas figuras. A gente tem aí o próprio Gabriel Souza, né, vice-governador, que vai virar, pode ser que vire governador em abril, caso o Eduardo Leite concorra, pode ser que não, a gente vai saber, né, ao longo do tempo. Mas nós temos aí players, né, a própria Juliana Brizola, que quer ser candidata a governadora, o Edgar Preto, que quer ser candidato a governador, nós temos o próprio Zuco, que quer ser candidato, enfim, vamos ouvir todos aqui, ver o que eles pensam sobre o setor do transporte, né? Muito importante. O que eles pensam, né? Porque eu confesso que acompanhando mais de perto nos últimos anos esse setor, vi um governo muito atuante, com muito diálogo ali com o Eduardo Leite, o próprio Gabriel, o Arthur Lemos, o Frederico Antunes, sempre sentando com vocês, tentando adequar, conversando com os deputados da Assembleia. E é importante manter esse diálogo, seja numa continuidade do governo ou num governo diferente, né? E a gente tem que saber, né, o que eles esperam desse setor. Então, certamente vocês serão convidados também para a gente bater esse papo. E, claro, né, na próxima vez temos que trazer nosso Hugo Fleck também para dividir algumas boas histórias. Sem dúvida. Uma vez a gente fez um programa lá em Brasília com o Jefferson e o prefeito de Guaíba. E a gente fez o Hugo falar assim, mas de onde é que saiu essa ideia do catamarã aí? Nos conta como é que foi a ideia do catamarã. Foi muito bacana dividir essas... do transporte. De boas ideias, né? E de muitas outras coisas. Sabe que o Hugo tá intrigado com esse lance da inteligência artificial. Né? Ele tá intrigado no que vai acontecer com o mundo, o que tá acontecendo. É impressionante como ele é como ele é esforçado em ver novas tecnologias e adaptar isso para bons negócios, para empregabilidade, para senso de comunidade. Ele tá intrigado, né? Nas nossas conversas, né? A gente sempre fala e analisa. E eu vejo, às vezes, pelos stories ali da própria Ouro e Prata, né? A empresa que ele trabalha, frequenta. TikTok. Ele bota no TikTok e bota vídeos ali. Eu vejo ali que ele abre, né, os seus planejamentos ali para ver o que vai dar. Daqui a pouco ele tá já controlando o ônibus por IA, né? Trazendo tecnologia chinesa, né? Isso é muito importante. Gustavo Toniolo, vice-presidente da RTI, Jefferson Lara, diretor institucional, muito obrigado a vocês por dividirem conhecimento e fazerem essa profunda análise para as rádios do Rio Grande do Sul. A gente volta na próxima semana com mais informações e entrevistados que impactam e fazem a diferença aí na sua vida. Tchau!